Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live. Hoje já tem Hello Nice People, grande Durante Ribeiro, grande Giz Rondon. Muito boa noite, hoje a gente vai falar sobre a hernia de disco. A gente tem uma convidada muito especial, uma convidada lá do Rio Grande do Sul, uma grande fisioterapeuta, Patrícia Menzen. Ela já entrou aqui, vou mandar o convite para ela. A gente vai esclarecer muitas questões a respeito de hérnia de disco. Sejam muito bem-vindos, Paloma Moraes, Josi Nunes. Vou mandar o convite aí, Pati. Se liga aí pra gente aceitar. Muito bom. Só dá o accept aí. Patrícia Menzen, você me escuta? Te escuto, Caio. Tu me escuta? Tudo certo com áudio, graças a Deus. Vamos nessa. Mi, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você que Eu que está fazendo um agradeço pelo trabalho, convite. Eu que agradeço, Caio. Obrigadão. você que está fazendo um trabalho sensacional aí no Rio Grande do Sul, a gente está acompanhando aí de forma ferrenha sempre que a gente pode. Parabéns já inicialmente. E vamos conversar um pouquinho a respeito de hérnia de disco, beleza? Quer fazer o abre alas, Paty, e falar aí com o pessoal das boas-vindas? Fala aí um pouquinho. Então, gente, muito obrigada pelas pessoas que estão aqui participando. Vão mandando as suas dúvidas, né, referente à hernia de disco. Tem bastante coisa aqui para a gente discutir e desmistificar. E é isso. Todos sejam bem-vindos. Muito bom, muito importante esse canal de perguntas e respostas. Então, pessoal, olha só. Se vocês quiserem, vocês podem mandar um comentário aqui embaixo, que vai ter momentos da live que a gente vai parar para responder. E se você não quiser ser identificado com o seu comentário, tiver vergonha, eu e a Patrícia vamos deixar a caixinha dos stories depois da live, nos nossos stories, para você perguntar a nós dois sobre a sua dúvida. Você também tem um botão aqui embaixo, que é um botão de interrogação, onde tem um balãozinho. Você pode clicar nesse balão e mandar sua pergunta, que a gente vai parar em alguns momentos para responder. Beleza? Primeiro de tudo, Paty, me fala quem é você, com que você trabalha, qual é o seu know-how aí que você está vindo para esse tipo de fisioterapia que a gente está praticando. Então, gente, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Patrícia Menzen, eu sou fisioterapeuta, né? Trabalho aqui, moro aqui em Porto Alegre, sou do Rio Grande do Sul. Sou fisioterapeuta já faz alguns anos, uns 8, 9, talvez. Iniciei no meu ramo fisioterapêutico lá na terapia intensiva, na UTI, e aos poucos eu fui migrando para a área do consultório, músculo-esquelética, e o meu foco hoje é atendimento de coluna, tá? Claro que eventualmente chegam pacientes com outras queixas, né? Dores articulares, ombro, quadril, joelho, mas o meu foco principal aqui, o que eu sempre falo no Instagram, é relacionado às disfunções da coluna. Então, basicamente, eu atuo no consultório atendendo pacientes com dor na coluna. Maravilha, Paty. Então, quem não já não te seguia, já vai clicar no seu perfil aí e seguir, porque eu vejo que todo dia você bota caixinha de pergunta para esclarecer as dúvidas dos seguidores aí. Quase todos os dias. Isso aí. Então, vamos começar, né? Hoje a gente vai falar sobre hernia de disco e a Paty já vai começar falando o que é a hernia de disco do ponto de vista estrutural. Eu sei que ela tem um modelinho aí que ela explica sempre, e aí vai ficar claro para todos vocês o que é estruturalmente a hernia de disco. A palavra é Vamos lá. sua, Paty. Vamos lá, minha gente. Então, pensando que a coluna vertebral é um empilhamento de vértebras, tá? E entre as vértebras nós temos essa estrutura que se chama disco, o disco intervertebral. Com o passar do tempo, essa estrutura discal vai se desgastando, vai se desidratando, e isso é comum, isso acontece com todas as pessoas. E quando existe um rompimento dessa parte mais externa do disco, tá? O conteúdo discal, ele pode extravasar, ou seja, gera uma compressão dessas estruturas, né? Eu vou mostrar aqui como que seria basicamente. Então, o conteúdo intradiscal, ele acaba extravasando e acaba comprimindo
algumas estruturas daqui da coluna, principalmente o nervo, né? Então, basicamente, de uma forma bem simples, isso seria uma hérnia de disco. Existem alguns tipos, né, Caio? Algumas literaturas, abaulamento, não sei se todas as literaturas trazem como hérnia de disco, mas o que a gente conhece, então, é o abaulamento, a protusão discal, a extrusão discal, a hérnia sequestrada, né? São essas as mais comuns aí que a gente acaba lendo lá nos laudos dos exames dos pacientes que nos buscam ajuda. Isso aí, muito bom, muito bem definido, Paty. Obrigado pela sua colocação. E aproveitando o ensejo, essa definição da hérnia de disco estrutural tem que vir acompanhada de uma definição da hérnia de disco funcional. E qual que seria essa definição de uma hérnia de disco funcional? O que seria funcionalmente a hérnia de disco? Muitos pacientes apresentam esse laudo de imagem de hérnia e até sinais clássicos de hérnia, como dor lombar irradiada para a perna, se a hérnia for na lombar, e dor cervical irradiada para o braço, se a hérnia for na cervical. Tem pacientes com hérnia torácica que apresentam dor torácica irradiada para abdômen, para costela, com dificuldade de respiração, mas o laudo não determina a incapacidade do paciente. O que é que eu quero dizer respondendo essa pergunta? O que é funcionalmente a hérnia de disco? Ela não significa incapacidade, porque a gente sabe que existem milhares de pessoas que têm a hérnia no exame, que têm o sintoma na perna, mas que funcionalmente eles conseguem desempenhar suas atividades de trabalho, suas atividades diárias no lar ou no esporte. Então, não é porque você recebeu o diagnóstico de hérnia que você vai ter incapacidade. E aí a gente já vai para um terceiro ponto que a Paty vai falar aí. Paty, me fala, hérnia de disco causa dor? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, se a gente for pensar, primeiro que, como tu falou, né, na grande maioria das vezes, vários pacientes com hérnia de disco não quer dizer que seja a causa da dor, né, quando está lá descrito no laudo. Mas, basicamente, a hérnia de disco, né, quando acontece ali a herniação, isso praticamente não dói. O que gera sintomas? É quando existe uma compressão da estrutura neural, né? E os sintomas relacionados a essa estrutura, falando aqui do nervo ciático, que é o que todo mundo conhece, que todo mundo reclama de dor, o sintoma está relacionado à parte neural. Então, os sintomas são neurológicos. O paciente, ele obrigatoriamente deve apresentar sintomas relacionados à compressão dessa estrutura. Perda de força, alteração de sensibilidade, choque, formigamento, dormência. Então, esses são os sinais clássicos quando a hérnia de disco está gerando uma compressão lá do nervo. Basicamente isso, Caio. Isso aí, muito bom. Então, resumindo aí, a hérnia de disco também não significa dor, né? Exato. Aliás, a maioria das hérnias são assintomáticas. Elas estão lá numa fotografia interna do seu corpo, como o seu cabelo que vai ficando branco, como as rugas que vão chegando na testa. Mas aí existe uma questão que eu vou deixar para você falar também, que eu acho que no meu ponto de vista, a sua comunicação é mais efetiva do que a minha nesse ponto. Capaz, cara. Esse ponto me irrita tanto que eu acabo perdendo todas as minhas técnicas de comunicação e afastando alguns seguidores, alguns pacientes e alguns fisioterapeutas. E aí, quando eu vejo você falando essa história, eu falei, caramba, eu preciso me comunicar assim, porque dessa forma eu não vou afastar ninguém, eu só vou atrair. Então, eu vou deixar para você responder essa e aí eu vou para a próxima. Tá bom. Paty, tem hérnia de disco de mentira? Como é que é isso aí para você? Então, gente, na minha prática clínica, na prática clínica do Caio, eu tenho certeza, e de todos os profissionais que atendem pacientes com dor na coluna, que quando recebem esse diagnóstico de hérnia de disco, não quer dizer que aquele diagnóstico seja a causa da dor. Existe hérnia de disco de mentira,
Porque quando não existem sintomas, não é uma lesão, faz parte do processo de envelhecimento. Então, na grande maioria das vezes, esses diagnósticos a gente chama de falso. Então, são diagnósticos falsos, hérnia de disco falsa, porque não é a verdadeira causa da dor. Lembrando que eu comentei que quando a hérnia de disco é sintomática, obrigatoriamente o paciente tem que ter sintomas relacionados a essa estrutura neural. Então, o paciente tem que ter sintomas neurológicos. Se o paciente não apresenta sintomas neurológicos, ele tem apenas o sintoma dor, e quando esse sintoma dor está principalmente na região da coluna, não tem aquele sintoma que vai lá para a perna, do joelho para baixo, muito provavelmente não tem relação com essa hérnia de disco, tá? Então seria uma hérnia de disco falsa, na grande maioria das vezes. Se a gente for falar em porcentagem, quantos por cento que tu pega de pacientes aí, Caio, que de fato são hérnia de discos verdadeiros? Rapaz, ó, esse ano, né, a gente está hoje, 6 de outubro hoje. Então, Isso. eu me recordo na palma de uma mão de 2 pacientes que eu encaminhei para um anestésio tentar bloqueio pressural e um teve sucesso no bloqueio, voltou para mim respondendo ao movimento e o outro não teve sucesso e foi encaminhado para a cirurgia. Já fez a cirurgia, já também está fazendo pós-operatório. Então, a gente atende em média assim, de 8 a 10 pacientes por dia, de segunda a sexta. Então, é muita gente. Então, a porcentagem... E todo diagnóstico de hérnia de disco, né? Exatamente, exatamente. E assim, a gente, só endossando isso que você falou, a gente pega pacientes com diagnóstico de hérnia da imagem e com rótulo de hérnia do médico ou do fisioterapeuta. Isso é mais perigoso do que até o próprio laudo de imagem. Porque quando... Não, os pacientes, eles já chegam, né, com a sua sacolinha, com os exames anteriores e os exames atuais, porque muitos também acabam repetindo de maneira desnecessária, né? Então, eles já vêm com essa crença do profissional da área da saúde que taxou eles como, né, a causa do sintoma é a hérnia de disco. E quando a gente, já na pergunta, aqui na anamnese, querendo saber como que são os sintomas, a localização do sintoma, não bate. A gente já consegue descartar, muitas vezes só no conversar com o paciente, que a causa da dor dele não é pela hérnia de disco. Exatamente. Então, você já respondeu parte da pergunta 6 aí. Quais são os sinais de que uma dor lombar pode ser por hérnia de disco? Né? Reforça isso aí, Patrícia. Quais são os sinais que você vê na prática clínica de que ó, isso aqui realmente é uma hérnia? A localização do sintoma é bem importante. Então, quando o paciente tem aquele sintoma mais na coluna, desce um pouquinho para o glúteo, desce um pouquinho ali para a coxa, a gente já sabe que não é a causa da dor, não é hérnia de disco. Aquilo ali é uma dor referida de outra estrutura que também causa um sintoma na perna. Mas principalmente quando a gente fala do nervo ciático, o paciente ele vai ter sintomas abaixo do joelho, naquela região da panturrilha, né? Normalmente a dor é mais forte nessa região da perna, né? Na parte mais distal, do que de fato lá na coluna lombar. Então a localização é algo bem importante que a gente também já consegue identificar ou não se a hérnia de disco é a causa. Claro que associado aos outros sintomas que esse paciente deve apresentar, aqueles neurológicos, como perda de força, alteração de sensibilidade, né? A gente faz alguns testes aqui para ver se o paciente tem a capacidade de andar na ponta dos pés, nos calcanhares. Esse sintoma é 24 horas por dia, aquele paciente tem uma dor lancinante, né? Ele não tem descanso da dor, ele não dorme, ele não acha quase posição de alívio. Não é aquela dor intermitente que você dormiu, não sente dor, só sente dor quando acorda. Ou aquele paciente que está sentado muito tempo, aí quando levanta tem dor, mas depois conforme vai caminhando vai melhorando. Não é esse perfil de paciente, não é esse padrão, né? É aquele paciente que não tem alívio nunca, é aquela dor constante, 24 horas por dia, lancinante, principalmente abaixo do joelho. Grande incapacidade, grande limitação física. Isso aí.
e é muito raro de aparecer no consultório, né? Então, assim, quando aparece, a gente também tem o que fazer. Porque às vezes muitos colegas imaginam que é uma hernia de disco falsa, vamos tratar aqui, desbloquear o movimento, destravar, melhorou algo. Mas quando é hernia de disco de verdade, a gente também tem o que fazer no tratamento. E o tratamento, às vezes, não vai precisar só do nosso trabalho, né? Vai precisar do trabalho de um orto ou de um anestésio, às vezes até de psicólogo, para ensinar o paciente a lidar com comportamentos dolorosos e por aí vai. E aí, pegando esse gato que eu acabei de fazer, a pergunta 7 seria por que, após o diagnóstico, alguns pacientes começam a sentir dor na região da hérnia. Aí o exemplo seria assim, ó. Eu tive uma crise de coluna, uma dor autolimitada na lombar, parei na emergência, o médico que estava lá era um ortopedista que não era subespecialista em coluna, por isso ele fez um exame lá, medicou você e mandou você para um especialista. Quando você chega no especialista, o especialista pede o exame mais rebuscado, a ressonância, você faz a ressonância e acha a hérnia. Só que nesse intervalo, que você passou em vários profissionais, existe a história natural do seu problema que está acontecendo e você pode melhorar até o laudo chegar. E isso acontece muito. Aí o paciente melhora, recebe o laudo, volta no especialista, o especialista olha para ele e fala assim, ó, realmente você está com degeneração na coluna, você está com uma hérnia de disco pinçando o seu nervo e seu problema é cirúrgico, você vai ter, se você não operar, você vai entrar na cadeira de roda. Então, todas essas informações, Patrícia, fazem o que com a cabeça do paciente? O que você acha? Amplificador, porque a gente sabe que está muito relacionado, né? A dor, ela não é simplesmente relacionado a alguma lesão de fato. Dor vai muito além disso, está relacionado também ali os nossos pensamentos, emoções, a forma como a gente recebe esse diagnóstico. A partir do momento que um profissional fala para ti que tu tem uma coluna de 80 anos, que se tu não fizer cirurgia, tu vai ficar numa cadeira de rodas, meu Deus, né? A gente leva um susto. Então, só pelo fato da gente ficar muito assustado com esse diagnóstico, com medo, isso vai amplificar a dor. O paciente, ele começa a adotar comportamentos evitativos, ele não dobra mais o tronco para frente, ele não se abaixa, ele tem medo de se agachar, porque tudo ele pensa que vai ser prejudicial, que vai ser agravante. Então, a coluna vai ficando mais rígida e a dor tende a perpetuar, né? Acaba cronificando esse sintoma. Exatamente. Então, existe um aspecto que é fundamental no gerenciamento da dor desses pacientes com hérnia, que é o aspecto psicológico e social. Se ele recebe informações negativas de profissionais de saúde que na cabeça dele sabem do que estão falando, o comportamento dele é involuntariamente transformado. É aquela parte que eu falo do iceberg que está submerso e você está navegando e não está vendo. Você só percebe isso quando está passando por algum tipo de terapia cognitiva funcional com físio ou cognitiva comportamental com psicólogo, terapia mecânica, e aí você começa a perceber que tem um medo embutido ali que você não sabe de onde vem. Mas na maioria das vezes vem de um profissional da saúde que te passou informações que não são fundamentadas e que alimentam o seu medo de danificar a coluna. E isso é Então, tão, né, Caio, desculpa, não, é tão difícil de desmistificar na cabeça de um paciente que assim, ele já está com dor e recebe esse tipo de informação. Passa na mão de alguns profissionais que reforçam essa crença que faz só com que o paciente piore, na verdade, né? Ele não vai melhorar com esse tipo de informação. Então, quando o paciente chega aqui para mim, a gente já consegue perceber na conversa e no jeito como ele se movimenta, né? É um paciente que tem muito medo, que já está evitando há muito tempo de fazer coisas simples do dia a dia. Já não faz. E é muito difícil, Caio, é muito difícil mesmo esse perfil de paciente que acaba, né, adotando esse comportamento de medo, depois tirar isso, trabalhar para que esse paciente volte a fazer coisas normais do dia a dia e não pense que a sua coluna é um papel, porque não é, né? exatamente.
Olha o que a Miriam relatou aqui nos comentários, Paty. Hum. Falar para meu marido que fez cirurgia e nada valeu. Sente dores no pescoço, no braço e na coluna. Ó que legal esse relato, né? Porque a gente sabe hoje que existe uma coisa chamada síndrome de falha cirúrgica. E a síndrome de falha cirúrgica, as pesquisas nesse campo têm mostrado que um em cada dois pacientes com dor que operaram de coluna continuam com dor. E aí a gente tem um exemplo master aí acontecendo na mídia, que é o do Wesley Safadão, que ele travou a coluna, apresentou o desvio do tronco, foi no neurocirurgião, operou, melhorou, voltou a ter episódios de dor. Isso só mostra para todos vocês que a dor é muito mais do que uma alteração estrutural como uma hérnia, onde simplesmente alguém vai chegar, operar, tirar aquele fragmento herniado e você não vai ter dor. A dor tem múltiplos fatores, como a Patrícia estava falando. E aí a gente já vai para a próxima. Para você, Patrícia, o que muda na vida do paciente com hérnia de disco? Eu recebi o diagnóstico, fui no físio, o físio não, é hérnia de disco mesmo. O que você acha que deve mudar no comportamento dele, no estilo de vida dele, as orientações que comumente você dá em consultório? Tu diz hernia de disco verdadeira? Sim, tanto faz, verdadeiro e falso, os dois perfis. Porque assim, ó, se é um paciente que na avaliação a gente já percebe que é um paciente que não é hérnia de disco verdadeira, a gente vai tratar o sintoma, vida que segue normal, né? Tudo certo. O paciente que tem hérnia de disco verdadeira é um tratamento um pouco mais a longo prazo. Existe aquele período ali da evolução natural, né, do processo natural de regressão, né, em algumas hérnias, e que esse paciente vai ter um período ali de mais sintomas, mas isso também, com o passar dali 3 meses, 6 meses, o paciente já vai estar muito bem. Então, as orientações para esse paciente é se manter o mais ativo possível dentro das suas capacidades, né? Sabendo que esse paciente está com dor, mas quanto mais repouso esse paciente fizer, pior vai estar postergando, né? Fazendo com que essa melhora seja um pouco mais longa ainda, né? Então, a orientação claro que aqui no consultório também a gente orienta o paciente do que ele deve fazer a partir do momento que a gente identifica uma postura de alívio, uma posição, algum movimento específico para que ao longo dos dias esse sintoma vá melhorando. E associado a isso, claro que alguns pacientes vão precisar ser encaminhados talvez para algum bloqueio, né? Otimizar a parte ali de analgesia para a gente continuar evoluindo com esse paciente. E a todo tempo dizendo para esse paciente que a hérnia de disco tem um bom prognóstico. O que isso quer dizer? Vai ficar tudo bem, né? A partir do momento que a gente está acompanhado de bons profissionais, a tendência é que esse paciente, sim, daqui a uns meses, 3 meses, 6 meses, vai estar completamente assintomático, vivendo a sua vida normalmente. Hérnia de disco não é uma condenação, por mais que seja uma crise dolorosa, que perdure ali os 3 meses, mas vai passar, vai melhorar. A tendência é, né, que esse paciente fique bem com o passar dos dias ali, fazendo o acompanhamento adequado com os profissionais, fisioterapeuta, muitas vezes o médico anestesiologista, né? A tendência é essa. Então, sempre trazer essa informação de que vai ficar tudo bem, de que ele está sendo bem acompanhado, está fazendo o que deve ser feito. Basicamente isso, Caio. Isso aí, muito bom. Então, assim, ao contrário, né, do que muitos pensam, vamos fazer repouso, vamos fazer anti-inflamatório. As pesquisas que a gente tem mostrado dia a dia nas redes sociais têm revelado que a inflamação, que é tida como uma coisa super maléfica, combatida com medicamentos anti-inflamatórios, ela ajuda o processo de reparo tecidual na hérnia de disco. A hérnia de disco, quanto maior ela for, de uma hérnia estrusa sequestrada, maior é a chance de regressão daquela hérnia, maior é a chance do sistema imunológico ir lá e fagocitar aquele fragmento, englobar aquele fragmento e degradar. Porque à medida que a hérnia vai aumentando, o sistema imunológico entende aquele
aquela alteração como algo agressor e começa a atacar aquele fragmento. Então, por isso que existem pesquisas acompanhando o curso evolutivo dos pacientes com hérnia e mostrando que há uma regressão espontânea com o tratamento conservador e até com a história natural, o paciente que não faz absolutamente nada. E a gente tem um caso gigante também na grande mídia, que é o caso do Bruno Perini, que é um educador financeiro muito famoso no Brasil inteiro, que teve uma crise de dor na coluna, foi acompanhado por um grande médico e por um grande colega da fisioterapia e optou por esperar o tempo da história natural fazendo o tratamento conservador. E não operou a coluna. Hoje está aí super saudável, fazendo o que vocês veem que ele sempre faz. Paty, agora é uma parte que é um paradigma muito grande na cabeça dos pacientes, que saem de médicos, saem de fisioterapeutas, proibidos de fazer várias atividades. Aí eu vou te perguntar, impacto faz mal para a coluna? Por que faz mal, por que não faz mal? O que é que você tem falado para os seus pacientes a respeito disso aí? Eu mando no final do tratamento todos os meus pacientes correrem, pularem, fazer bastante impacto. Porque a gente sabe que o impacto é benéfico, gente. Já tem estudos que mostram isso, que esse movimento, digamos aqui, que acontece, né? Esse impacto da corrida ajuda na hidratação dos discos, então vai deixar a sua coluna mais saudável. Muito pelo contrário, o impacto não faz mal, faz muito bem para a coluna. Claro que na fase dolorosa eu não vou pedir para o paciente correr, né? A gente vai tratar aquele sintoma e depois sim, vida que segue, podendo correr, podendo pular, podendo fazer o que ele quiser, o que for da vontade dele. Ótimo, maravilha. E é exatamente o que a gente faz aqui, né? Às vezes o paciente entra em confronto, assim, porque recebe informação dessa, depois de, sei lá, 5 profissionais da saúde antes terem proibido e mandado o paciente virar peixe. Eu gosto de brincar que a maioria dos profissionais estão acostumados a transformar o paciente em peixe e botar dentro da água. Eu digo assim, tu não precisa ficar boiando na água. Quem diz que a tua dor vai melhorar se tu ficar boiando? Da onde? Não. E aí, uma hora a hidroterapia acaba, a hidroginástica acaba e ele vai sair da água e vai submeter o impacto do dia a dia. E aí? Tá Exatamente. A gente tem que colocar o paciente na função normal do dia a dia, que é caminhar, não é ficar boiando na água, né, Caio? Exatamente. E aí, como é que a gente poderia trabalhar esse impacto com os nossos pacientes? Existem movimentos específicos que retiram parcialmente ou totalmente a carga da gravidade em atividades diárias, de caminhada, de agachamento, de deslocamentos laterais para atividades como de futebol, como de corrida, como de ginástica, musculação. Toda a incapacidade que o nosso paciente tiver para realizar um impacto, ou por medo, ou porque ele realmente se expôs e aumentou a dor, a gente tem uma forma de retirar gradativamente e de retirar parcialmente essa carga para fazer o mecanismo de ouro do tratamento, que é a exposição gradativa. Na maioria das vezes é o medo de dobrar, mas existem casos que são mais específicos e não só esse medo de dobrar. Paty, o que é que você falaria a respeito de uma colocação que um paciente trouxe para mim essa semana? Ó. Caio, o tratamento cirúrgico é superior ao tratamento conservador? Porque eu vi vários profissionais falando que a gente tem que tentar o tratamento conservador primeiro. E isso me deu a ideia de que existe algo superior ao tratamento conservador me esperando para ver se eu vou precisar. Como é que você falaria isso para ele? Existe superioridade no tratamento? E o que seria o tratamento conservador de verdade, na sua opinião? Não é superior, tá? Se o paciente ele não tem sinais claros que ele precisa ser indicado para uma cirurgia, como uma perda de força progressiva, né, um déficit ali da parte intestinal, urinária, esse paciente tem, se ele apresenta também alguma anestesia, né, naquela região da parte genital, se a gente descarta que o paciente não precisa ser encaminhado com mais urgência ali para a cirurgia, que esses sintomas progressivos neurológicos, sim, ele deve fazer a cirurgia mais o quanto antes.
Se o paciente ele não apresenta esses sintomas, ele deve fazer o tratamento conservador e ele não é superior ao tratamento cirúrgico. Inclusive, Caio, tu comentou lá do caso do Wesley, né? Ele é um perfil de paciente que precisava voltar o quanto antes para suas atividades. Mas olha aí, passou 3 meses, ele está com dor de novo. Então a gente sabe que o tratamento conservador vai ter o mesmo resultado do que o tratamento cirúrgico. Quando a gente fala a longo prazo, depois de uns 6 meses, o paciente que operou está bem e o paciente que não operou também está bem do mesmo jeito, né? Isso aí. Então, a gente tem um grande estudo que endossa essa colocação, que é um estudo do New England Journal of Medicine. E a gente tem um outro estudo com um pesquisador muito famoso, que é o Ian Harris, que ele pesquisa o efeito de cirurgias placebo na coluna vertebral e em várias articulações do corpo. Então, basicamente, só para simplificar, a comparação entre pacientes que operam e que não operam trazem resultados iguais em 12 meses. Em um ano, os 2 pacientes estão iguais. Só que quem se submeteu a mais risco? Com certeza o que operou. Porque se ele pegasse alguma infecção, sepse, ele poderia ir a óbito. E tratamento fisioterapêutico conservador não mata. E quando eu quis dizer a questão do tratamento conservador de verdade, aí eu quero que você reforce isso, Patrícia, que muita gente, eu já fiz a fisioterapia e não melhorei, por isso eu vou operar. E aí, Patrícia? Aí é que está o grande problema. Aí é que tá, porque muitos pacientes conhecem qual fisioterapia? A fisioterapia do plano de saúde. A fisioterapia de 40, 50 sessões, que o paciente fica deitado, recebendo choquinho, massagem, infravermelho, ultrassom. E isso, assim, essas abordagens, assim, são puramente paliativas, tá? E isso não vai estar ajudando o paciente a se recuperar de forma mais rápida com o tratamento conservador. O que é o tratamento conservador adequado para esse perfil de paciente? É o tratamento especializado, tá? Infelizmente, vocês não devem procurar lá pelo plano de saúde, porque o plano de saúde não vai oferecer um tratamento individualizado. É uma abordagem muito mais generalista. Então, vocês precisam buscar profissionais que atuem na sua prática clínica com coluna, para, de fato, a gente encontrar aqui posições, movimentos que fazem com que acelerem todo esse processo. E esse paciente comece a melhorar de forma muito mais expressiva, mais rápido, né, Caio? Com certeza. Maravilha. Ó, chegaram algumas perguntinhas aqui, vamos ver. Ribas, engenheiro civil. Sou atleta de jiu-jitsu, tenho 2 hérnias de disco extrusas, estou fazendo fisioterapia, mas não obtive melhora de 100%. Olha só. Nesse caso, o bloqueio ajudaria nesse processo? Quer começar, Paty? Pois então, primeiro, qual é a fisioterapia que ele fez, né? Que tipo de abordagem? A gente também tem que... Isso é uma coisa muito cultural, né? Eu fiz fisioterapia. Não, você fez um tratamento com fisioterapeuta. Então, tudo depende do que o profissional te avaliou e te orientou do que era para fazer durante o tratamento, né? E também, Caio, o tempo de sintoma que esse paciente tem. Porque ser quase 100%, quantos por cento que tu melhorou? Por que tu quer fazer o bloqueio pensando que é uma tentativa de que vai melhorar? Provavelmente está faltando alguma coisa no seu tratamento aí, tá? Muito bom. Ó, tenho 2 hérnias de disco extrusa. Primeiro que no início da live a gente já desmistificou essa questão do diagnóstico determinar sua dor e sua incapacidade. Sua dor pode vir de diversos outros fatores e outras questões que podem ter sido negligenciadas enquanto ao contexto e estilo de vida que você tem. Também. 2, endossando o que a Patrícia falou. A gente tem a mania de falar, eu estou fazendo fisioterapia, mas a gente não fala, eu estou fazendo medicina, a não ser que a gente seja estudante de medicina, né? Estou fazendo medicina. Mas o paciente não fala, eu vou ali fazer medicina. Eu vou ao médico e o médico vai determinar qual área da medicina vai aplicar qual procedimento. O fisioterapeuta é a mesma coisa. Se eu fosse elencar aqui, a live não acabaria hoje. Tem mais de 40 métodos e técnicas diferentes dentro da fisioterapia. Então, a depender do que você esteja fazendo dentro da nossa profissão, você não vai obter melhora mesmo.
Agora, um terceiro e último ponto. Não obtive melhora de 100%. Nem todo mundo melhora 100%. Mas 55% dos pacientes não zeram a dor. Tem a dor controlada enquanto estão fazendo as estratégias que a gente adota. No momento que o nível de estresse sobe, a privação de sono vem, a ansiedade aumenta, eu esqueço por alguma demanda do meu estilo de vida de fazer os exercícios que o físio está orientando, a dor volta para te mostrar, ó, você tem um probleminha aqui, você não pode descuidar. Então a gente não promete melhora de 100% em nenhum desses casos, mas tem 40, 45% que realmente zera. Então, em relação ao bloqueio ajudar, o bloqueio só ajuda se você não tiver resposta ao movimento. E aí a gente só vai saber falar se a gente avaliar você, né? Então, acho que a gente tentou responder aí ao máximo essa situação. Só trazendo para a prática clínica mesmo, a gente tem atualmente 2 pacientes que fazem jiu-jitsu aqui e que eles têm hérnia de disco, mas não tem nenhum aprisionamento neural, não tem tensão neural. Ou seja, a dor dele não vem da hérnia. Agora tem muita rigidez, porque o jiu-jitsu proporciona rigidez. É força o tempo todo na rola, na sombra, nas técnicas que o jiu-jitsu faz. Então acaba que você fica com um trapézio gigantesco, gerando várias disfunções no pescoço, com a musculatura das costas muito fortes. E a gente sabe que a hiperatividade da musculatura das costas é um preditor de dor. E aí eu quero que Patrícia quebre agora o mito do core, né? O que você tem para falar sobre fortalecimento de coluna no tratamento da dor? Fala aí, Dor Patrícia. não é causada por fraqueza. Se a dor não é causada por fraqueza, logo você não tem que ficar fortalecendo o core para melhorar a dor. Eu falo isso para todos os meus pacientes que chegam aqui, porque eles chegam de fato, não, mas me falaram que eu tenho que fortalecer o abdômen, tenho que fortalecer o core, mas eu vou lá na academia, faço. Às vezes piora ou eu continuo com a mesma dor. Basicamente é isso, né, Caio? A dor não é causada por fraqueza, você não tem que ficar fortalecendo. É óbvio que o exercício, o fortalecimento vai ser indicado para todas as pessoas por todos os benefícios, né? Que é praticar exercícios físicos, manter um bom trofismo muscular. Mas, de fato, o que vai melhorar a dor não é ficar fortalecendo o bendito do core. Exatamente. As pesquisas que comparam pessoas com dor e sem dor encontram uma atividade do core muito alta em quem já tem dor. Sim. Não faz sentido você continuar ativando essa musculatura se ela está associada à perpetuação da dor. A gente tem mostrado que quanto mais a gente relaxa o abdômen, relaxa a postura e retira posturas prolongadas, interrompe posturas prolongadas ao longo do dia, o paciente vai sentindo cada vez melhor ao longo do tratamento. E associado Vá. Associado a esse mito que tu falou, em posturas prolongadas, eu lembrei que tem outra coisa muito comum, que é as pessoas, mas eu tenho a minha postura tão boa, não sei por que eu tenho dor. Eu tô sempre assim, ó, com a ergonomia lá do trabalho. Elegante. Pergunta assim a pessoa, quantas horas por dia tu fica nessa posição? Umas 8, 10 horas. Daí isso não conta. Agora, postura... Não, né, gente? Tanto a postura mais relaxada quanto a postura mais ereta, tá tudo bem, não existe a melhor postura. A coluna não gosta de ficar muito tempo na mesma posição, então o que acaba sendo prejudicial ou um fator agravante durante o tratamento ou na sua rotina, enfim, é ficar muito tempo em determinadas posturas. Então vocês devem fazer, né, alternar as posturas ali de tempo em tempo para evitar essa rigidez e evitar um sintoma nessa região da coluna lombar, cervical, enfim. Exatamente. A Miriam falou de novo. Disseram para o meu marido que ele não pode fazer nada de impacto faz 10 anos. 10 anos. Falaram que somente Pilates seria permitido para ele. Para ela. O que você tem a dizer dessa colocação aí, Patrícia? Deixa eu dizer então, tá? Eu dei alta para uma paciente há 2 semanas atrás. Olha que legal. A paciente é online, sou de Porto Alegre, ela é de BH.
Sim. 20 anos de dor lombar, sem pegar a filha no colo, tá? Sem correr, pilates e exame de imagem de rotina para ver o que estava acontecendo com a coluna dela. Essa era a vida, tá? Sendo que nunca o problema foi o diagnóstico. Ela começou a evitar de fazer essas coisas porque não deixaram, só que assim, pobrezinha, assim, sabe? Eu fico com pena, fico com dó das pessoas, porque por que existem profissionais ainda desatualizados que fazem isso com as pessoas, sabe? Essa paciente recebeu alta depois de 6 consultas. Qual era o exercício que ela mais gostava de fazer e que ela parou de fazer? Pular corda. Eu comecei a inserir a corda, ela começou a melhorar de forma muito expressiva, associado a alguns movimentos ali na coluna, e ela ficava me mandando foto depois da filhinha dela no colo. Olha que legal isso, né, Caio? Então, assim, se algum profissional disse isso pro teu marido, ele tem que procurar outro, tá? Esse profissional não vai ajudar em nada. Ó, olha só essa definição que eu vou trazer aqui. Perdi agora como é literalmente essa definição, mas é algo parecido. Fisioterapia é a arte de dar capacidade de realização ao indivíduo, torná-lo capaz, beleza? Dito essa definição, na nossa visão, um profissional que proíbe um paciente de fazer qualquer atividade está adaptando a vida do paciente e não adaptando o paciente à condição que ele está. Ó, vai ter um momento da reabilitação que a gente vai ter que adaptar algumas coisas no início para isolar fatores que confundem o processo. Um exemplo, o paciente chega para mim fazendo o meu tratamento e omitindo que também faz RPG, omitindo que também faz acupuntura e omitindo que também faz pilates. Só que o mundo na nossa área é muito pequeno e a gente acaba descobrindo pelos próprios colegas que o paciente está visitando 2, 3 tratamentos ao mesmo tempo. E às vezes o tratamento é concorrente. O que eu estou fazendo aqui, destravando a coluna, o colega do outro lado, com outra visão, nem melhor nem pior, apenas uma visão diferente, está colocando o movimento na direção oposta que agrava o que eu estou resolvendo. E aí o paciente acha que mais é melhor. E aí ele começa a ir em médicos, porque na cabeça do paciente o médico sabe mais, né? Então ele quer a opinião de um médico e o médico vai lá e proíbe ele de fazer tal atividade. Essa proibição vai gerar cada vez mais incapacidade, cada vez mais humor depressivo, cada vez mais isolamento social e o paciente fica num ciclo vicioso de dor, remédio, incapacidade, depressão, desuso, mais dor. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que quebrar. Caio, eu não consigo fazer o quê? Tocar violão. Traz o violão para consulta. Toque e me diz onde dói quando você toca. E eu vou ver o que é que está acontecendo nos trajetos dos nervos para saber que movimento eu tenho que colocar para, entre aspas, folgar esse nervo. Então, o raciocínio sempre é dar capacidade de realização ao paciente. Então, se o cara te proíbe de alguma coisa, como a Patrícia disse, saia correndo, porque o impacto psicológico da proibição amplifica a sua percepção de dor. Beleza? Então, acho que a gente... Vai lá, Paty. Não, perfeito, é isso, Caio. É que isso é uma coisa que me entristece, sabe? Como que profissionais, né? Profissionais que cuidam de pessoas, que as pessoas confiam na sua saúde, ainda passam esse tipo de informação. Jurássico. Já era para ter acabado, terminado isso. E tem tanta gente que ainda continuam recebendo essas contraindicações que só faz o paciente perpetuar a dor. Entendi. Então, ó Patrícia, a Miriam perguntou se você faz atendimento online. Aí, vou aproveitar que você vai responder isso e já vou engatar essa uma das últimas perguntas aqui. O paciente, ele tem uma crença de que porque não está indo presencial, o tratamento é menos efetivo. Me fala aí sobre as diferenças de um atendimento presencial e de um atendimento online dentro da metodologia da fisioterapia que a gente utiliza.
Explica para ela por que o atendimento online é tão bom quanto o presencial. Fala aí. Então, basicamente, o atendimento online, ele acaba tendo os mesmos resultados como o paciente do atendimento presencial, porque a gente não deixa o paciente dependente de técnicas. Olha que interessante, a gente te ensina a autogerenciar e melhorar esses sintomas, né? A gente trabalha muito com movimentos específicos, direcionados, então é muito tranquilo de eu estar aqui, você paciente aí do outro lado, e eu estar fazendo essas orientações, tanto na parte de avaliação, para identificar a possível causa da dor, testes de movimento, testes neurológicos, a gente consegue realizar também, a gente vai orientando, o paciente vai fazendo e a gente vai, né, a gente vai se guiando a partir desse exame físico. Depois disso, a gente começa com testes de movimentos específicos ali na coluna, a gente vai retestando, vai ajustando, então a gente consegue passar essa orientação. Porque o paciente que chega aqui, o tratamento dele, ele não termina aqui. Ele sai do consultório e tem orientações do que ele tem que fazer depois daqui. E esse paciente online da mesma forma. Então, não é algo restrito que o paciente tem que estar aqui no consultório. É muito tranquilo de estar avaliando e estar realizando o tratamento de forma online. Eu hoje, Caio, tenho assim, ó, acho que 50% da minha agenda é de atendimento online, sabe? E graças a Deus e graças à nossa profissão que evoluiu muito, a gente consegue ajudar muitas pessoas dessa forma, né? E que se a pandemia trouxe alguma coisa de bom, foi só o teleatendimento. Só o teleatendimento. Porque imagine, eu estou aqui em Salvador, eu tenho um paciente no interior do Tocantins que não conseguiu com o atendimento presencial na região dele, resultado, e está tendo resultado agora fazendo trabalho online. Por quê? Porque quando a gente trabalha com movimento, o paciente só precisa ter uma cadeira para sentar, um local para deitar e uma conexão de internet. Porque o exame físico que a gente faz é movimento, a avaliação, a inspeção é movimento, a anamnese é uma conversa, os testes específicos para te dar o diagnóstico são de movimentos e o tratamento também é de movimento. Caio, mas eu vejo você usar a terapia manual. Tudo que a gente faz na terapia manual tem como ser feito sem tocar no paciente, com o mesmo benefício. Então, eu digo hoje para o meu paciente que o primeiro contato não tem diferença nenhuma. É absolutamente o mesmo sistema de avaliação. O primeiro contato define se há alguma particularidade, por exemplo, eu tenho um vovozinho com tontura rotatória, com disfunção labiríntica. Então, ele não dá para fazer online com ele. Porque se eu submeter ele a algum movimento, ele pode deslocar um cristal, ficar tonto e cair lá e eu não vou estar perto. Então, essa é uma particularidade que não dá para atender online. Mas 95% dos pacientes, dor sem relato de trauma, queda, acidente, dor sem razão aparente, rigidez de movimento, nada disso a gente precisa tocar em vocês. Então, seja hernia de disco, seja artrose, seja síndrome do impacto, tudo que a gente faz é por meio de movimento. Então, eu gosto de falar que tem quase zero diferença. Só tem algumas particularidades que foi o que eu acabei de falar. Beleza? Ó, surgiu outra perguntinha aqui. Tem mais duas perguntas e a gente encerra, tá, Paty? Tá jóia. Ó, mandaram aqui na interrogação, ó. Fiz ressonância, deu L3, L4, L5, hérnia de disco, agora escoliose da bacia e do quadril. E aí, complementando, né, a pergunta. Eu tenho 3 hérnias de disco, duas na cervical e uma na lombar, já travei 2 vezes a cervical, nem aplicação, aí ela não falou de quê, aliviou minha dor, meu médico indicou cirurgia. A cirurgia na cervical é muito arriscada? O que é que você acha, Patrícia? Primeiro, eu te orientaria a fazer uma consulta com um fisioterapeuta especializado, tá? Não sei se tu chegou a acompanhar desde o início da live, onde a gente falou sobre a hérnia de disco verdadeira e a hérnia de disco falsa. A gente sabe que na grande maioria das vezes a hérnia de disco não causa sintoma. Tu percebeu que tomou medicação e não melhorou, muito provavelmente a causa seja mecânica, então o remédio não vai ajudar. Claro que precisa
precisa ser avaliado para a gente de fato saber o que está acontecendo, mas tem como dizer se vai precisar de cirurgia ou não sem avaliar, né, Caio? Ela perguntou sobre isso também, né? Cirurgia. É muito arriscada a cirurgia na cervical. Então, toda cirurgia tem risco. Tu quer te submeter a um risco se não tem necessidade de tu passar por uma cirurgia? Lembrando que também, né, Caio, é claro que procedimentos cirúrgicos na coluna dificilmente vai acontecer alguma coisa muito grave, mas pode acontecer. A gente não tem como prever que vai ficar tudo bem ou que não vai acontecer nada. A gente não tem como saber. Exatamente. A coluna cervical ela é irrigada por vários nervos e várias artérias que são super importantes para a irrigação e oxigenação do cérebro. E a cirurgia tem um fator que ninguém pode controlar. E esse fator chama-se habilidade do cirurgião. Então, a depender da habilidade do cirurgião, você vai dormir, vai acordar, no outro dia você está de alta como se nada tivesse acontecido na sua vida. Mas existe a possibilidade também de você ter alguma complicação, ter que internar, ter que fazer uma nova cirurgia. E o que a gente falou, né? O Elvis comentou aí de novo. Síndrome de falha cirúrgica. Pacientes que têm dor há mais de 3 meses operam a coluna, de cada 2 que operam, um continua com dor, segundo as pesquisas. Então, a efetividade do procedimento é muito pequena. 50%. Você quer arriscar? Eu acho que você deve falhar no tratamento conservador de verdade, que foi o que a gente explicou aqui. Caio, e também as pessoas têm uma fantasia, tá, Caio? Que é assim, ó, vou fazer cirurgia, vai resolver a minha vida. Quem disse isso, gente? Sabe? Tem que ser feito, o ideal é fazer o tratamento conservador primeiro, para não ter a chance, talvez, de piorar, porque a cirurgia talvez não foi bem indicada. E esse paciente, depois da cirurgia, ele também tem que seguir um tratamento com fisioterapeuta para restabelecer a mecânica da coluna novamente, restabelecer a função normal, para que não venha a ter recidivas depois também. Então, eu acho que ela merece uma avaliação com fisioterapeuta especializado. Exatamente. É aquela busca pela pílula mágica, né? Que vai livrar o paciente de qualquer obrigação com sua saúde. E isso não existe, né? Se você falhar na fisioterapia e for para a cirurgia, seu pós-operatório vai ser muito melhor porque você fez a fisiopré. Você não perdeu tempo porque você fez a fisio e foi para a cirurgia. E é o que ela falou, né? O que o Patrícia falou. Você vai precisar da fisioterapia de qualquer jeito depois da cirurgia. Não é melhor jogar ela logo antes para ver se você consegue escapar? Ó, Lauriette Baiense. Tenho hernia de disco e dores nas articulações devido à artrose. Qual o tratamento? Começa aí, Paty. Então, pra gente... tanto a hérnia de disco como outros diagnósticos que a gente encontra no exame de imagem, desgaste, artrose, bico de papagaio, né? Outras alterações também acontecem na coluna de todas as pessoas. Isso faz parte do processo de envelhecimento e isso nem sempre está relacionado à dor também, tá? O tratamento, sempre quando a gente fala em tratamento da dor, vocês deveriam, né, procurar um fisioterapeuta, trabalhar com movimentos. Basicamente, um bom tratamento que vai te deixar bem a longo prazo é aquele tratamento em que você sai com orientações de movimentos, em que você não fica dependente de técnicas. Então, se você está buscando um tratamento para melhorar as suas dores nas articulações, procure um tratamento com um fisioterapeuta especializado. Isso aí. Ó, agora a gente vai começar o encerramento, né, com algumas perguntas de bate-pronto. A gente separou 3 aqui, principalmente focadas nesses pacientes de hernia de disco, né? Então, escolher entre um e outro. Para tratamento de dor na coluna secundária à hernia de disco, verdadeiro ou falso? Exercício ou repouso, Patrícia? Exercício, sempre exercício, repouso vai piorar o seu sintoma, vai te deixar com mais dor, nada de repouso, esse tipo de orientação é jurássica, esquece isso, se alguém te orientou, ó,
sai correndo. Esse foi o termo. Repouso é tratamento do século passado. Como o Patrícia falou, é jurássico. Musculação ou corrida, Patrícia? Qual que você gosta? Musculação ou corrida? Pode ser os dois, pode ser um, pode ser outro, pode ser qualquer exercício que você gosta e que você consiga colocar na sua rotina. Exatamente. A questão do exercício é ampla e indiscutivelmente negociável. A paciente gosta de dança de salão, vai dançar. A mulher gosta de fit dance, vai para fit dance. Gosta de dança do ventre, vai para dança do ventre. Quer uma caminhada na pracinha? Vai para a caminhada na pracinha. O importante é que você esteja em movimento, no mínimo 4 vezes por semana, porque a semana tem 7 dias, conta de sumo. Somar e subtrair. Está se movendo 4, está parado 3. O saldo é positivo. Você começa a combater a rigidez. Cara, deixa eu só agradecer aqui a paciente Eliane, que é uma paciente online também, que ficou muito bem depois de algumas consultas. Ela me mandou alguns depoimentos. Ela tem, não me lembro, Eliane, mas eu acho que tu deve ter uns 60, 60 e poucos. Aí me mandou uma mensagem dizendo que estava se sentindo uma nova mulher, uma jovem de 40, 30 anos, porque ela ficou muito bem, atendimento online. Olha só. E não tem idade, não tem idade. Dor na coluna não tem idade. Eu tô atendendo um paciente de 12 anos. 12 anos com dor nas costas. Vem a mãe, vem o pai, vem a tia para consulta. Eu trato a família para tentar tirar o menino da posição sentada. Que é de manhã até o meio da tarde sentado estudando no colégio. Chega, videogame, final da tarde, exercício das tarefas de casa que o colégio passou. Sentado o dia todo, tá com dor lombar, 12 anos. 62 anos a Aline falou, ó. Linda! Beijo, minha querida! Não tem idade. Né? Eu tenho um paciente de 84 anos aqui que está fazendo agachamento, salto e avanço. Reforçando aquela questão do impacto, né? Que é extremamente positivo. Vou aproveitar só o ensejo aí, que uma das maiores fisioterapeutas do Brasil acabou de entrar na live, Camila Biscaia, minha colega aqui de Salvador. A próxima live vai ser com ela, então fiquem ligados aí, tá? Ela tem muito a acrescentar. E finalizando, Patrícia, agachamento ou stiff? Tanto faz também, gente. Pode ser os dois, né? Que nem a gente comentou anteriormente, quando o paciente tem alguma dificuldade de fazer determinado exercício, a gente vai fazer uma exposição gradual para que ele volte com segurança a praticar ou agachamento, ou stiff, ou o exercício que ele quiser, né? Olha, eu falei que era para finalizar, mas já estou roubando um pouquinho do tempo aí, viu, Paty? Você me sinaliza se tiver que interromper. Adriana Rocha, mas se a hérnia está inflamada, não pode fazer exercício? O que você acha? Pode fazer exercício, tá? Só que quando tu tá com sintoma, o fisioterapeuta vai te direcionar de exercícios que são justamente para melhorar essa dor, tá? Melhorar esse teu sintoma. As pessoas acabam usando também muito esse termo inflamado, né? Na grande maioria das vezes não tem nada inflamado não, tá, gente? Exatamente. E essa questão não é assim, eu vou comprar um tênisinho verde cano e vou começar a correr. Vou me matricular na academia da esquina e vou começar a malhar. A gente defende o exercício, mas quando a crise vem, o movimento ele tem que ser específico para o tipo de dor que você está apresentando. Então, não pode ir aleatoriamente fazer atividade física. Você tem que passar primeiro por uma triagem na fisioterapia para saber se você é do grupo que é só movimentar de qualquer jeito. Se você não for desse grupo, aí você tem que fazer um trabalho específico para ir destravando para depois fazer os exercícios, beleza? Então é isso. Considerações finais aí, Paty. Dicas para quem tem dor nas costas, para quem tem hérnia de disco. Se estivesse falando aí para seu filho, para seu marido, para sua mãe, o que é que você falaria? Não tenho filho ainda, Caio. Ainda não. Ainda. Então, gente, se você tem dor nas costas, primeira coisa, não faça repouso.
não fique somente no ciclo de medicamentos. A gente sabe que lá na fase inicial, nos primeiros dias, quando está com uma crise de travamento, né, muito importante, com sintomas muito, muito fortes, o remédio ele até vai ajudar ali nos primeiros dias para tu conseguir manter tua rotina, né, conseguir fazer as coisas do dia a dia. Mas a partir do momento que esse sintoma está persistente, vai e volta, o remédio não adianta mais, ou você está sempre só tomando remédio, faça o tratamento com o fisioterapeuta. Se as pessoas soubessem que não é algo mirabolante, os pacientes, alguns chegam aqui, mas eu melhorei com isso? É isso mesmo? Eles ficam às vezes impressionados, porque às vezes um simples movimento, só que o paciente não tem conhecimento para saber o que tem que fazer, né? É o suficiente às vezes para tirar aquele paciente daquela crise intensa. Então, assim, se mantenham ativos, procurem profissionais atualizados para estarem direcionando vocês adequadamente. Não fiquem muito tempo em determinadas posturas, muito tempo sentado, muito tempo em pé parado. Vai gerar uma sobrecarga e vai começar a ter dor. E manter uma rotina saudável, que todo mundo já está careca de saber disso, né? Qualidade de sono, boa alimentação, né? Uma alimentação equilibrada, e exercício físico e gerenciamento do estresse. Exatamente, era isso que eu ia falar no final aí, ia finalizar. O que você mais pode fazer, e é de graça, para você controlar a dor, é se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, se hidratar e controlar o estresse. Como você vai fazer isso, como funciona para você, a gente não sabe. Mas se você tiver com esses 5 pilares ajustados, é muito difícil você tá com exacerbação de dor, agudização, travamento, dor crônica que não responde a nenhum tratamento. É muito difícil. Quando a gente recebe pacientes aqui, um desses pilares sempre está desregulado. E a gente sempre dá o tapinha no paciente, puxa a orelha do paciente, para o paciente ajustar aquilo. Por mais inofensivo que ele pareça para quem tem dor crônica, para quem tem hérnia de disco, quem tem dor na coluna. Esses fatores podem estar amplificando a sua dor e perpetuando a sua dor. Beleza? É isso. Veio mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Não, só o elogio da sua paciente mesmo. Camila também elogiou, brigadão. Deixa eu ver se veio mais alguma coisa aqui na interrogação. Olha, acho que mais uma paciente sua aí, viu? Deixa eu ver aqui. É verdade. Passando para mandar um abraço à doutora Patrícia, que salva a minha lombar. Ai, querida, um beijo. Obrigada por estar aqui também. Muito bom, sucesso aí no Rio Grande do Sul e no Brasil todo. Deixa eu ver aqui. Não teve mais. Então é isso, pessoal. Eu acho que foi muito produtiva aí a live. Eu acredito, eu vou deixar essa live salva, a Patrícia vai compartilhar eu também. A gente vai sair daqui, postar uns stories falando da live e deixando uma caixinha de pergunta para quem teve vergonha de perguntar alguma coisa. Diariamente, a Patrícia, eu, estamos aqui esclarecendo dúvidas dos pacientes nos stories. É só acompanhar. Se você achar que alguém precisa ouvir essas informações a respeito de hérnia, tem um botãozinho aqui embaixo, um aviãozinho que você pode clicar e mandar para a pessoa que você acha que precisa ouvir. Quem sabe a gente não consegue tirar mais um de cirurgia aí, né? Perfeito. Caio, muito obrigada, Caio, por me convidar para essa live. Adorei. Obrigada por participar. Maravilha. A gente vai ter muito mais convites aí, viu? Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite. E vamos até a próxima aí, trabalhando sempre juntos para deixar essa fisioterapia no patamar que ela merece, beleza? Beleza, obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Beijos. Tchau, galera. Tchau.